vai viver Jacó 147 anos e vai morrer no ano de 2055. Então aqui nós chegamos da criação de Adão até a morte de Jacó no ano 2055. 2255, desde a criação até chegar. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. 2000. Hoje, para nós, é muito tempo porque a gente vive o quê? 70 anos. Muito 80 anos. Quem está vivendo 90 anos é porque é da geração passada, né? Não essa geração que fica comendo Nutella, tomando Coca-Cola, né? Então, para nós isso é muito tempo, mas se você perceber que homens viviam quase 1000 anos, é muito pouco, e você vai entender claramente agora algumas coisas importantes. Primeiro, Adão, ele viveu, eu destaquei em verde aqui, Adão, né? E essa parte daqui para trás eu não considerei, porque Sete ainda não tinha nascido. Vamos considerar essa linha aqui, ó, tá? Então, de Sete para frente, quem teve relação com Adão aqui, ó, segue essa linha. Quem teve relação com Adão? Sete, Enos. Eles certamente conheciam Adão. Era pai, neto, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque. Todos esses homens conheceram Adão. Por quê? Porque eram uma sociedade tribal, onde o patriarca, que é Adão ali no caso, ele era soberano sobre os seus filhos, né? E é uma organização familiar, onde tem mais chance das coisas dar certo do que uma organização política, onde você vota num cara que sequer te conhece. Aqui não. O administrador é da sua família, ele quer o melhor para você. Então você tem aqui Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém e Lameque. Todos esses aqui conheceram Adão. Então tiveram um testemunho direto do próprio Adão, de como que ele andava com Deus no jardim, como ele falava com o Senhor, como é que foi tudo. Então isso ficou muito bem preservado. Muito bem preservado. A gente está aqui. Agora, esse Lameque, que foi o último a pegar, e Matusalém, eles pegam juntamente aqui dessa linha aqui para cá. Olha para você ver, todos eles. Daqui para cá, esse testemunho vem direto para Noé, até quando Noé está com seus 600 anos de idade. Noé ouviu falar de Adão pela boca. Olha para você ver. Enos não, porque é Sete. Sete foi o único aqui da lista que não. Por quê? Sete morre em 1042 e Enoque e Noé vai nascer em 1056. Ou seja, 14 anos depois da morte de Sete, nasce Noé. Mas Noé conheceu Enos, Noé conheceu Cainã, Maalalel, Jared, né? Ele não conheceu Enoque, porque Enoque foi arrebatado antes, mas ele conheceu Matusalém e Lameque. Tudo isso. Sem contar que Matusalém e Lameque também estavam aqui, ó. Tá vendo? Eles viveram com 100 quase 1000 anos. Matusalém, Lameque e Noé. Ó, quase 100 anos. 100 anos. Matusalém e Lameque estiveram com 100. Dá para ensinar muita coisa para esses 100. E esse 100 conviveu com todos os patriarcas, à exceção de ninguém. 100 conviveu com todo mundo. Então vamos lá. Adão tem o seu testemunho aqui de boca direta de Adão até Lameque. Tá certo? Agora Enoque, também, olha, Enoque está na transição aqui de Adão, todos esses conviveram com Enoque também, que é um homem importante, né, fiel ao Senhor, como Enos também, fiel ao Senhor, todos esses tiveram relação. Ele está aqui na ponte entre Adão e Lameque. Próximo homem importante, Enos. Olha para você ver, a extensão da vida de Enos vai mais longe do que a de Enoque, por isso que eu destaquei aqui, ó. Enos está lá desde Adão até aqui, ó. Enos chega a atingir o período de Noé, né? E tudo isso vai ser testemunhado. Olha outro camarada aqui, ó, Matusalém. Matusalém, ele faz a ponte principal. Matusalém, ele tem o relatório direto da boca de Adão, e por Matusalém, Noé e Sem tem o testemunho da criação. Isso é pouco? Isso é muito? Imagina Noé, Lameque, Sem e Matusalém sentados batendo um papo. E Matusalém falando, olha, para você ter ideia, Noé chegou a conversar com essa turma aqui toda. Ó. Enos, Cainã, Maalalel e Jared. Só o Sem que não chegou. Mas o Sem teve a oportunidade de conhecer Matusalém e Lameque durante 100 anos. Né? Quase 100 anos ali.
E Noé e Sem têm toda essa carga de conhecimento do mundo pré-diluviano para eles passarem para o futuro. Se você parar e considerar isso aqui, ó, né, olha aqui o período de nascimento de Noé. Todos esses aqui que estão abrangendo aqui, ó, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Matusalém, Lameque, foram homens que tiveram contato com Noé. E Sem, o seu filho também. Mas se você considerar aqui a parte de baixo também, todos esses homens aqui tiveram contato com Noé. Porque Noé vai morrer aqui em 2006. Olha aqui, ó. Olha aí, olha o ano de nascimento de Abraão. 1948. Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu, né? E durante muito tempo ainda, Noé estava aqui na Terra. Você já parou para pensar isso? É coisa que a gente só consegue ver quando coloca isso num gráfico como esse. Então, você está parando para perceber que Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu. Olha quanta geração passou e Noé ainda estava vivo. Noé que tinha o testemunho direto de Matusalém, né, de Enos, poderia contar isso tudo direto para Abraão. Olha, Adão, Sete e Enos. Mas o pai de Noé, Matusalém, ele conviveu com Adão. Né? Até o Lameque aqui conviveu com Adão. Se você pegar aqui, ó, ele viveu muito tempo e ainda Adão estava vivo. Lameque. E Noé teve contato com seu avô, Matusalém, e seu pai, Lameque, que contaram para ele sobre Adão, sobre o próprio Adão. E esse mesmo Noé pega esse relato e passa para todos esses, inclusive para Abraão. Então, irmãos, é aí que acontece, próximo da morte de Noé, a chamada de Abraão. Porque esse personagem da história, Abraão, ele não está descarregado de conhecimento de Deus. Certamente Deus deu um jeito de fazer Noé encontrar com Abraão em algum momento da história para que ele pudesse transmitir essas informações. Tá? Vamos lá. Aqui você tem Sem. Sem viveu um pouco depois de Noé. E por que eu destaquei Sem? Claro que Noé tem uma carga maior, mas Sem conviveu aqui com Matusalém, Lameque e com Noé. E Sem vai conviver com absolutamente todos os patriarcas, incluindo Isaac e Jacó. Você vê que a maioria morreu antes de Sem, né? Quem morreu depois de Sem aqui é só Weber, Isaac e Jacó. O resto, todos, morreram antes de Sem. Sem viveu muito, né? E ele viveu, evidentemente, transmitindo conhecimento para os seus sucessores. E aí, até o próprio Jacó, e quem dirá também, algumas das tribos de Israel que nasceram depois de Jacó também tiveram a oportunidade de ter conhecido a Sem. Por que não? Né? Talvez José, alguns dos filhos de Jacó, podem ter em algum momento a oportunidade de ter encontrado Sem. Alguns vão dizer, o Melquisedeque era uma figura, era Sem, com outro nome. Eu não acredito dessa forma, não. Né? Mas você tinha aí você tem uma consciência de que tanto Noé e Sem. Por que eu não acredito? Porque Sem ele tem descendência, ele tem nome de pai, genealogia de pai, de mãe, princípio de dia, fim de dias, tudo relatado nas escrituras. Então, por isso, eu não considero Sem como o Melquisedeque, tá bom? E nem mesmo o Noé. Se eu fosse selecionar entre um e outro, evidentemente Noé tinha mais carga de conhecimento prévio do que o próprio Sem. Porém, Sem, por ser pai dos semitas, às vezes as pessoas criam essa ideia para poder reforçar os semitas dentro da questão toda. Mas vamos lá. Se você olhar para esse gráfico, eu fico impressionado com tudo isso. Porque uma geração atrás, Noé tinha convivido com os primeiros ali, ó, o terceiro patriarca para frente. E uma antes dele, todos eles estavam envolvidos. Então, é uma maneira muito interessante que Deus fez de preservar a vida desses homens num espaço de tempo muito longo. Ah, pastor, mas o ano era considerado diferente. Se o ano fosse contado diferente, Deus não contaria o dia da maneira que conta. Tarde e manhã, primeiro dia. Como é que você conta o dia? Tarde e manhã, segundo dia. Tarde e manhã. E o ano é o ano normal. Ele viveu de fato 930 anos. Flávio José, por exemplo, vai defender isso aqui, vai explicar que todos os antigos, seja historiadores gregos, egípcios e qualquer outro, testemunharam de que os homens viviam cerca de 1000 anos, ou seja, uma linguagem para arredondar essa idade. Ou seja, viviam muito, né? Então, não é um relato bíblico, é um relato mentiroso. Você tem
vários outros historiadores testificando disso, né? E Deus está simplesmente criando um homem, falando com o homem que ele vai, depois do dilúvio, os seus anos vão defasando ao longo do tempo. Você vai ver que realmente, né? Você vai ver alguns homens aqui que viveram um tempo menor. Eu tinha falado sobre Jó, mas olha para você ver. Você vai ter José, que vive 110 anos, isso depois aqui do relato de Jacó. Levi vive 130 anos, Coate 133, Anrão, que é o pai de Moisés, 137, Arão, o irmão de Moisés, 123 anos, Moisés vai viver 120 anos, Josué, seu sucessor, 110, e Joiada vai viver 130 anos. São as idades que eu encontrei ali pós esse período, mais longas, né, que passa dos 100 anos ali, são essas que eu encontrei para compartilhar com vocês. Tudo bem? Meus irmãos, é uma pesquisa preciosa e ainda tem para falar do Éber, né, que é o pai dos hebreus. O Éber, ele também vai ter contato com toda essa turma aqui, o Noé, Sem, Arfaxade e tudo, inclusive com Isaac e Jacó. Então, para que aquele relato da criação chegasse até Abraão de uma maneira pura, é muito fácil. É uma questão de passar de 2 ou 3 bocas diferentes, ou seja, passa de Adão para Matusalém, de Matusalém para Sem e de Sem para Abraão. Pronto, fechou. Tá? Um relato ímpar. De Adão para Matusalém, Matusalém para Sem e de Sem direto para Abraão. Aliás, de Sem podia passar de Abraão para Isaac e para Jacó, porque Sem viveu até esse período. Só para você ter ideia. É muito lindo isso aqui, né? Então, meus irmãos, eu vou deixar aqui para você tirar aquele print, né? Vamos fazer um joinha para ficar legal. Tirou o print aí? Volta lá e tira de novo. Tá? Que Deus abençoe vocês. Espero que esse estudo tenha sido muito útil para você nas suas pesquisas, no seu estudo também. Gasta tempo para estudar, para meditar, calcular, conferir, gasta tempo, mas vale a pena, porque amplia a sua visão em relação aos patriarcas, tá? Amplia a sua visão em relação a tudo isso que Deus fez dentro do contexto de Abraão, Isaac e Jacó. Não fica aquela coisa assim distante demais. Você percebe que Deus fez tudo isso bem calculado. Deus te abençoe, ore por nós e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Antes disso, compartilha com outros irmãos. Compartilha esse vídeo com outros irmãos. Deixa o tal do likezinho, porque o YouTube só vai indicar esse estudo e outros se ele tiver uma relevância dentro da plataforma. Então ele só entende que você gostou do vídeo se você deixar o tal do like, né? E também compartilha com outros irmãos, isso é bom no WhatsApp, professores, pessoas que gostam de estudar a Bíblia, vai ser bom, tá bom? Deus te abençoe.